Deixa eu... agora sim, maravilha. Espetáculo. Calma aí, só um minutinho aqui. Bora. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, assim, como tá a galera chegando nova aí também, Natália, Renan, o Gerson, o Gabriel, enfim, essa matinala vai ser um treinamento, na verdade, tá bom? Acho que, inclusive, já fazia alguns dias que a gente estava devendo aí um treinamento. Então, vamos aproveitar hoje para fazer um treinamento inicial, assim, revisitar mesmo os princípios, revisitar um pouco mais daquilo que a gente aprende no começo, que é o inicial ali, é uma abordagem inicial, né? Então a gente vai fazer um treinamento de abordagem inicial. Mas primeiro de tudo eu quero tratar um pouco mais sobre vendas mesmo, né, cara? Sobre os princípios da venda, sobre o que é necessário para fazer uma venda. Eu separei um vídeo aqui e que eu acho que é bem bacana. Vamos começar assistindo esse vídeo. É um vídeo de 8 minutinhos, mas eu acho que vai servir para todo mundo. Bora lá, bora lá. Não tá Tá, sendo áudio, Léo. tá sem som. Léo, tá sem áudio aí. Ainda bem que vocês me avisaram, ainda bem que vocês me avisaram. Calma aí. É porque Deixa eu tem botar legenda aqui. e o Léo falou, não vou nem colocar o som, tem legenda aqui embaixo, né? Não, mas tem. Vou voltar um pouquinho aqui. Todo mundo ouvindo aí? 100%? Então você quer. Primeiro você entender que vendas não é sobre você. Anote isso. Vendas é um processo de descoberta de medos, sonhos, ambições e desejos. Então você quer aprender a vender alguma coisa para qualquer pessoa? Saiba quais são os medos, quais são as ambições, quais são os desejos, quais são as ganâncias, quais são os objetivos, porque vendas é um processo de descoberta. Um dos maiores mitos em vendas é achar que você precisa ser um falador inconveniente, mas você precisa ser um perguntador profissional. Então, primeira coisa, primeiro ponto que você tá, o foco não pode estar em você. O foco tem que estar na descoberta do que importa para o outro. Aí você vai virar uma máquina de vender aquilo que você tem para uma outra pessoa. Então esse é o ponto de número 1. Vamos ao próximo. Aprenda a estabelecer uma conexão com a pessoa. Por que conexão é muito importante? Porque relacionamento é muito Vai anotando, galera, os pontos que ele vai trazer no vídeo, que tem só ponto valiosíssimo aqui. importante. Em vendas a gente chama de rapport, né? Que é onde você cria uma ponte, uma estrada pavimentada com confiança. Porque quanto mais a pessoa confia em você, se sente bem ao seu lado, mais fácil fica esse processo de descoberta, cara. Temos pessoas que não conseguem vender alguma coisa para outra pessoa, não conseguem vender alguma coisa para qualquer um, porque não consegue passar por esse processo de descoberta. E na grande maioria dos casos é porque você não desenvolveu uma forte conexão, ou simplesmente uma conexão primária. Mas sabe que uma segunda grande estratégia é desenvolver conexões, para que o seu processo de descoberta, que foi o primeiro ponto, seja mais eficiente. Então foque em criar conexões. Tá bom? É um dos grandes sacadas em vendas que muitas pessoas não entendem. Você tem que saber raios de uma vez por todas que vendas é uma mistura de ciência e arte. Então, quer vender qualquer coisa para qualquer um, você precisa ter conexões, porque vai facilitar o teu processo de descoberta. Beleza? Próximo tópico. Contribua primeiro, venda depois. Como assim, Caio? Contribua primeiro e venda depois. Se quer vender qualquer coisa para qualquer um, coloque a contribuição como primeiro plano. Por quê? É muito mais simples a gente dar um voto de confiança para quem, de uma certa maneira, já nos ajudou antes. Às vezes com uma dica, com um toque, com algo, com algum conteúdo disponibilizado, ou algo em torno do segmento que você atua, do teu serviço, do teu produto, uma recomendação, não importa. Se você desenvolver a habilidade de uma contribuição na frente, vai facilitar os pontos anteriores, vai facilitar a criação de conexão, a criação de confiança, que vai facilitar o processo de descoberta. Você vai concordar comigo, a gente tem uma inclinação natural de sempre dar um voto de crédito para quem a gente confia, para quem já nos ajudou. A gente tem uma inclinação preferencial, isso chama reciprocidade. É um dos gatilhos mentais da persuasão, tanto falado dentro do mundo de vendas. Então, só que muita gente acha um desperdício. Pô, vou contribuir primeiro e vender depois. Não, quero vender primeiro para depois contribuir.
Depende do jogo que você quer jogar. Se quer jogar jogo de gente grande, você tem que aprender a contribuir na frente, sempre que possível. Então, uma baita de uma estratégia, tá, turma? É uma estratégia para principalmente quem enxerga o longo prazo. Legal? Beleza? Vamos à próxima. Faça perguntas e ouça. Simples, né? Geralmente o erro de 99% das pessoas é no óbvio. As pessoas erram no óbvio. O que é ouvir, Caio? É escutar para entender. Todo esse processo de descoberta de qual que são os medos, sonhos, desejos, essa criação de conexão, tudo isso vai ser fundamentado dentro de um processo de perguntas. Então, você quer vender alguma coisa para uma outra pessoa, a pergunta é, o que ela precisa? O que ela quer? Quais são as ambições, medos? Ah, Caio, eu não sei, é porque você fez pouca pergunta ainda, continua. Invista nesse processo de descoberta. Quanto antes você descobrir, você vai fundamentar a sua oferta em cima da tua descoberta. E aí você vai ser extremamente mais eficiente. Extremamente mais eficiente. Dentro do nosso programa, que eu e meu sócio dentro do Vendes, que é um dos maiores programas de vendas do Brasil, onde eu e o Flávio Augusto da Silva, meu sócio nesse projeto, a gente bate muito nessa tecla. Então é muito importante você ter isso no teu radar. Tá bom? Agora, vou consolidar tudo isso que eu falei com a última, mas não menos importante. Eu não falei numa ordem sequencial, mas todas são importantes. Olha só. Defina quais as características de quem compra de você. Esses dias no meu Instagram eu recebi uma pergunta assim, Caio, como é que eu faço para vender para quem não tem dinheiro para comprar de mim? Eu respondi, para de ser tonto, vai vender para quem tem. Eu não sei qual técnica você precisa fazer para vender uma Ferrari para um estudante ou uma Lamborghini para um estagiário. Não tem técnica que vai contornar uma falta, uma habilidade na qualificação. Você vender qualquer coisa para qualquer um não significa que sem características específicas, sem uma característica primária, sem a definição. Então faça esse exercício. Quem são as pessoas que têm a característica? Quem são as empresas que têm a característica de comprar de você? Ah, geralmente são pessoas que pensam assim, ou estão buscando isso, ou que têm esse desejo, esse medo, essa a inspiração, esse sonho, tem esse desejo. As pessoas que compram geralmente de mim querem muito isso. Tenha isso em mente, que isso vai dar luz à tua caminhada, vai te dar um plano mais lógico e vai fazer você economizar tempo, energia e esforço, que a pior coisa em vendas é você gastar tempo com quem não está pronto para comprar de você. Você gastar tempo demais com pessoas que não vão comprar de você. Por quê? É teu problema e dela? Não, mas só não encaixa. Essa tampa não vai nessa panela. Às vezes essa tampa não está pronta para a tua panela. Às vezes você não está pronto para aquela tampa e está tudo bem. Esse processo de descoberta é importante para você ser mais eficiente, de vender o que você quiser para uma outra pessoa. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha causado boas reflexões, seja objetivo, prático e dinâmico. Curta esse vídeo, Boa, 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 boa. Vocês me ouvem aqui? Conseguem me ouvir aqui bem? Boa. Deixa eu só pausar aqui e aumentar o meu fone. Parece que tá meio baixo. Boa. Bora lá. Quem quer comentar alguma coisa aí? Quem vem? Quem vem? Eu quero. Bora. Bora, é uma coisa, Léo, que na verdade eu tava conversando contigo ontem antes da minha entrevista, que além de tudo isso, a venda o principal, no meu ponto de vista, é a troca de energia, né? Que a venda é a troca de emoção, de energia com a família. Se você entrar na ligação assim com a família e chegar, boa noite, família, tudo bem com vocês? A família vai responder, mas a energia vai estar lá embaixo. Agora você entra assim, opa, boa noite, tudo bem com vocês? Como que você tá aí, pai? Tá tudo certo aí contigo? Você já joga energia lá pro alto, que se a família lá tá assim, com energia para baixo, ele já acorda assim na hora, ele toma até um susto. Daí ele já, não, boa noite, ó. Então, tipo, é a questão da energia. Não é pra você chegar gritando com a família, mas joga a energia lá no alto, sabe? E essa é a entrega, que aí daí é aquilo que eu fiz ontem, né? Antes de entrar na entrevista, a ativação que eu fiz foi colocar uma música aqui no volume no máximo, né? Uma que dá essa energia, que dá uma inspirada ali, que daí você já entra na entrevista no gás. E você chega jogando energia lá no alto. Logo na primeira frase, tipo, você já chega no primeiro boa noite, fazendo assim, a família toma até um susto, já levanta na hora. E a família com energia lá no teto começa a dar mais risada de você, qualquer coisa que você fala. Eles dão risada, ou eles balançam a cabeça concordando. E aí no final a gente já sabe o resultado.
Boa, vem, Ramon. Só complementando esse ponto do João, tipo assim, perceptível na hora, assim, sabe, a diferença. Por exemplo, até a entrevista que eu fiz ontem ali, eu comecei a entrevista, acho que era umas 6h30 mais ou menos, só com o pai ali também, e com o menino, que a mãe não estava junto. Eu entrei mais ou menos na entrevista, sabe? Tipo assim, meio que fazendo aquela força para ter uma energia legal, sabe? E aí depois eu aqueci e tal, fui para outra entrevista, show de bola. Na hora que eu retornei de novo, às 9h30, porque é o horário que a mãe poderia participar, já entrei com outra energia, você percebe a diferença na família, sabe? A mesma abordagem que você teve, com uma energia diferente, muda todo o jogo, né? E essa questão da energia não é nem só para entrevista, mas para você marcar a entrevista, no próprio áudio que você está mandando para a família. Você tem que jogar lá no alto também, porque através do áudio ele sente o que você está passando. Natália? Passar minha visão de ouvinte, né? Eu pude perceber ontem, né, nas marcações de vocês, que a frequência, como o João falou, é bem importante. E assim, eu percebo, você a gente pega e usa muito exemplo aquilo ali de copiar, né? Porque você está liderando e tal. Aí eu vi a marcação do João e foi muito interessante. A forma que ele interagiu lá com a família, quando o pai chegou do trabalho, ele convidando o pai para poder participar ali, sempre, pô, deu uma dica, porque eu acho que o menino não estava muito afim de estudar, né? Alguma coisa assim, aquele menino lá que a mãe é manicure. Só que, infelizmente, não consegui assistir até o final a entrevista do João, mas, assim, muito bacana. E com o vídeo que a gente assistiu agora, eu vi que essa questão mesmo da frequência e reciprocidade é muito importante. Então, a gente tem que contribuir, o pai, no caso, o responsável, porque, assim, vai ser muito difícil a gente encontrar alguém que realmente seja totalmente autossuficiente para responder financeiramente. Hoje em dia é difícil essa realidade. A pessoa às vezes tem um dinheiro, mas a decisão final não é da pessoa, né? Mesmo sendo maior de idade. Então, assim, a gente criando uma conexão e a gente mostrando para o pai que aquilo ali é como eu posso dizer, vai agregar na para a estrutura, para o conhecimento do filho, que não é só, estou jogando dinheiro fora. Não é pagar uma inscrição, é um investimento para o seu filho, é um investimento, às vezes, para um sonho, então a gente tem que lidar com emoções e tal. Eu falo muito isso porque eu sou mãe, né? Então, assim, se alguém falar assim, vamos inscrever sua filha para ela fazer balé, nossa, vai ganhar meu coração. Então, assim, a gente tem que trabalhar com emoção e tentar criar mesmo uma frequência boa, mas com tudo isso com a reciprocidade. A gente se colocar no lugar da pessoa e ter aquela conexão é muito importante. E todas elas a gente teve eu tive esse exemplo ontem como ouvinte, até do rapaz que você falou mais tarde, né, que foi marcado pela Alessandra, ele é assim financeiramente independente, mas dependia do pai. Então, assim, a gente tem que ter muito esse filho, né? E eu tirei isso para mim porque eu estou começando agora, então eu vi que é muito importante ter essa conexão de primeira, porque não adianta você falar tudo e depois não tem como resolver. Então é preciso, mesmo estando com os pais, ainda mais se os pais não estiverem. Ótimas percepções, Natália. Vou passar para você aí, Lucão, só fazer um adendo, né? E aí, como que eu descubro tudo isso, né? Como que eu descubro? É através de pergunta, perguntando, sendo um bom perguntador. Porque se eu pergunto da maneira errada, o atleta ia falar que depende só dele. Mas, na verdade, eu só consegui descobrir aquilo porque eu fiz a pergunta certa, do jeito certo. E aí, eu vou mais além. Mais importante do o que eu pergunto é como eu pergunto, sabe? Isso faz muito a diferença. E aí isso esse como ele depende da tua ativação para o momento da entrevista. Depende, Renan, como que você entra, igual o João falou. Pô, se eu entrar assim e eu falar com vocês aqui assim, na matinal e tal, e desse jeito, com a frequência lá no alto, o nível de percepção e entendimento do como eu pergunto, ele é muito mais didático, diferentemente da pessoa que ela tá com a frequência mais baixa, tá? Diga lá, Lucão. Esse pago que veio hoje de manhã, né, a entrevista que eu fiz ontem, foram duas coisas, né? Pergunte e ouça na marcação e na entrevista contribua primeiro e venda depois, porque na marcação
eu conversei com a mãe, ela foi se soltando e falou que era viúva, que o filho dela estava dando problema, que estava com nota ruim, que estava com um comportamento difícil, que os professores estavam reclamando dele. Aí eu entrei na entrevista já sabendo que eu ia ter que falar com ele mais duro, né, com o atleta, né? Se eu não tivesse feito as perguntas certas na marcação, eu não saberia o que eu teria que falar com o atleta, não dá para você saber. Aí chegou na entrevista, a mãe já foi falando um pouquinho que ele estava um pouquinho ruim, né, mal na escola, e aí ele já foi crescer para cima da mãe, menino de 13 anos. Aí, como eu fui na pegada de contribuir com a mãe, que o menino estava meio rebelde. Aí eu fui forte nele, falei, você continuar nesse caminho, não vai dar nada certo na sua vida, e sei lá o quê, e se você continuar nessa pegada, os amigos seus, aposto que os amigos seus que estão conversando com você na sala estão com a nota ruim igual a sua, não é? Aí ele já abriu um olhão assim e falou, então mesmo. Então, aí eu fiquei uns 20 minutos só dando lição de moral no moleque. Chegou no final, ele falou assim, eu perguntei para ele, vai se dedicar no estudo? Ele falou, vou, e amanhã eu vou pedir para a coordenadora me trocar de sala, que eu vou para a sala dos meninos que que estão estudando mais. Aí eu falei, não, menino, pegou mesmo, cara. E a mãe, tipo assim, a mãe, eu acho que ela, se fosse 10 mil reais, ela ia pagar, ela ia arrumar um jeito, cara. Porque ela sentiu assim, tudo que ela falava para ele, eu estava falando, que ela deve falar isso todo dia para ele. Eu falei mais firme e ele escutou, porque ele não estava escutando, que é a mãe e tal. Ele também perdeu o pai há poucos anos atrás, então estava meio revoltado, parece, o menino meio nervoso e tal. Aí depois que eu entreguei primeiro, aí depois você vende, né? Entreguei para a família e até uma irmã que nem estava lá na hora apareceu lá no fundo e foi a irmã que pagou, que ela escutou eu falando sobre educação lá e apareceu lá e falando que todo mundo na casa fala isso para ele e é a primeira vez que ele está escutando e tal. Então acho que é essa lição aí de contribuir primeiro e vender depois e perguntar e escutar para saber o que você vai falar. Acho que eu nem falei de futebol nessa entrevista praticamente, foi só de escola. Porra, animal, Lucão. E olha o poder do impacto que você tem na vida do moleque, velho. Sabe? Olha o nível de contribuição que ele tem na vida do atleta, na vida. Não, pô, se o moleque pedir para mudar de sala hoje, cara, olha o nível de impacto que ele causou na vida do atleta. Foi que nem um atleta, só um parênteses, que eu peguei ele também, moleque, 20 e poucos anos, super inteligente, sabe? Mas tinha saído da escola. E ele não fechou. Aí eu fui para ele lá, fui no privado dele, depois eu falei, ó, tudo bem que não deu certo e tal. Quem sabe aí no futuro próximo. Mas a gente segue com o nosso comprometimento aqui. Aí o moleque mandou: pode deixar, palavra de homem, vou voltar a estudar, sabe? Então, pô, só disso, cara, você já mudou a vida do moleque, sabe? Você já mudou a vida ali. Então, esses dois pontos aí, Lucão, muito poderosos que são trazidos no vídeo, que é perguntar e escutar. E entregar antes de ouvir, e antes de, como que é que você falou? Entregar antes de contribuir antes de vender. Contribui primeiro, vende depois. Animal, animal. Que é a nossa famosa entrega, né? Diga lá, Ramon. E aí esse ponto também, quando a gente ouve mesmo ali o atleta, além de poder vender em cima da dor dele, geralmente, ou em cima do que os pais compram, é um ponto que ajuda muito também na conexão no final da entrevista, né? Porque você vai lá no começo, conecta, tal, de alguma maneira, o pai já tá todo, a mãe também, show de bola. Só que às vezes vai chegando no final, a maneira de você conseguir conectar não é mais com algum quebra-gelo. Às vezes não é mais, cara, puxando uma sardinha de, você conhece tal pessoa, não vai ser assim, sabe? Mas muito ali você falando ali, esses pontos que o pai já fala conecta muito mais. Aquele famoso final de entrevista que você tá falando, entregando para a vida do moleque e a mãe e o pai estão assim, ó, concordando. Ontem eu fiz uma, mano, o tempo todo que eu entreguei na vida do moleque, a mãe ficou assim, ó, ela deve ter ficado pelo menos 1 minuto e meio, assim, conectando com a mãe, mais ainda, sabe? Você ouve, entende qual a dor, entende o que eles compram. Fala exatamente o que a mãe tinha falado antes, conecta muito mais depois no final, e aí, para fechar, fica muito mais fácil também, né? Vem, E, João. e também, Léo, a importância de você entrar atento e também de fazer as perguntas certas. A minha primeira entrevista ontem, que foi a da 1 hora da tarde, que eu fechei, aquele marmanjo lá de 23 anos, todo tatuado, que depois ficou mandando mensagem ali, agradecendo eu no privado, né? Obrigado pela oportunidade, pela não sei o quê. Eu marquei com ele assim, entre aspas, de qualquer jeito, porque como era maior de idade, ele só falou: o que que eu tenho que fazer para jogar?
Falei, me passa teu nome e tua idade. Falou. Tá, agora a gente tem que fazer uma entrevista de perfil, tá? Para poder avaliar o seu perfil, para ver se pode jogar seletivo ou não. E explicar o projeto. Qual que é o horário que você consegue? Daqui a pouco você pode? Posso. Então, tipo, eu não fiz muitas perguntas. Eu deixei para fazer dentro da entrevista. Cheguei na entrevista. Ó, Lucas, vou me apresentar e depois você se apresenta, beleza? Beleza. Me apresentei. Chegou a hora dele se apresentar. Ah, que na verdade eu morei a vida inteira em Bauru e eu cheguei aqui em Sorriso, no Mato Grosso, tem um mês mais ou menos. Aí eu pensei, cara, se o cara chegou na cidade faz um mês, né? Provavelmente ele deve estar morando com algum parente. Aí eu falei, Lucas, cara, só para saber, você tá morando sozinho ou você tá morando com alguém? Não, João, eu moro aqui com a minha mãe. Falei, opa, então já mora com a mãe. Tem 23 anos, tá chegando agora na cidade, faz um mês, ainda tá se estabilizando, então a mãe deve ajudar. Eu falei, Lucas, beleza. Sua mãe, só para saber, ela te apoia no futebol? Cara, minha mãe é a pessoa que mais me apoia no futebol. A família inteira joga bola e a minha mãe, cara, por mais que eu tenha 23 anos, ela me apoia todo dia, me incentiva. Ah, que bacana. E ela tá aí na sua casa? João, tá. Falei, você acha que você consegue chamar ela para participar da entrevista também? Claro, pode? Falei, claro que pode. Ele foi lá, chamou a mãe. No final, quem pagou a inscrição do menino foi a mãe, sabe? Foi nem ele. Então, às vezes, eu faço entrevista só com ele, às vezes ele não teria o dinheiro para pagar a inscrição. E como que ele ia chegar na mãe dele falando, mãe, eu quero jogar uma peneira que vai ser R$ 300? A mãe dele vai dar um tapa na cara dele. E daí você traz a mãe para a entrevista, você explica como que funciona, você entrega para o filho dela, você entrega para ela e no final ela mesmo que paga. Então, se eu não tivesse feito essas perguntas no início, talvez seria só uma entrevista que não ia ter virado nada e que ia falar, putz, cara, ó, perdi meu tempo, que não sei o quê. Então, a importância de você fazer as perguntas certas e entrar ligado. Galera, presta atenção nisso aqui. Tá dando para me ouvir? Que estão limpando a casa aqui, tá um barulho de fundo. Mas tá dando para me ouvir 100%? Boa. Cara, prestem atenção nisso aqui. Percebam que todos esses pontos que foram trazidos aqui são movimentos antinaturais. O que eu quero dizer com isso? O nosso normal é querer falar mais do que vender. O mais confortável não é o João trazer a mãe dele para a chamada. O mais confortável não é eu entrar inspirado na entrevista. O movimento normal não é eu entrar, cara, com energia para entregar para aquela família. Percebam que todos esses movimentos são movimentos antinaturais. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Se você pega os princípios, tá, da venda, que são tratados aqui, mais a técnica, tá bom? No longo prazo, isso aqui, principalmente por se tratar de movimentos antinaturais, ele tende não a melhorar, ele tende a piorar. Por quê? Com mais tempo, você vai se colocando assim, putz, é mais difícil, é mais... o teu próprio cérebro vai te colocando em movimentos ali vão te tornando mais complicados no longo prazo. Mas o que explica, por exemplo, eu, depois de 3 anos, fazer 5 entrevistas, 5 inscrições no dia ontem? Mesmo entendendo que são movimentos antinaturais e mesmo entendendo que depois do longo prazo esses movimentos vão se tornando mais difíceis. Isso se trata de uma ativação. Isso se trata de eu entender o que me faz me colocar nesse estado. Isso se trata de não querer simplesmente me acomodar em fazer o que eu faço, porque o natural é eu falar que, já faço isso aqui há tanto tempo, que eu já sei de tudo. Se eu entrar aqui na entrevista, eu vou fazer o simples, bem feito, tá. Só que, galera, aí que entra a parada. No longo prazo, se eu não me propor a fazer aquilo que eu faço mais, melhor e sempre, isso deixa de fazer sentido. E aí eu começo a acreditar em quê? Putz, isso não é para mim. Eu começo a acreditar. Por quê? Eu começo a deixar que os movimentos naturais e confortáveis tomem conta do meu pensamento. E isso vai me colocando, mesmo estando dentro desse ambiente, uma zona de conforto. Então, a ideia é que no longo prazo, os princípios têm que estar ativados de maneira consciente. Então, quando eu entro para uma matinal, por isso que é tão importante a matinal, por isso que é tão importante a sala virtual, por isso que é tão importante, porque se eu entro mais ou menos num dia, eu pego o João inspirado e falo, porra, caralho, é isso que está faltando para mim.
Ou, propriamente, quando eu me faço presente e íntegro na matinal. Então, por exemplo, se eu não consigo estar meia hora, uma hora íntegro, 100% focado em uma reunião, você acha que eu vou conseguir estar íntegro em todas as outras coisas da minha vida? Você acha que eu vou conseguir estar íntegro com a minha família? Você acha que eu vou conseguir estar íntegro nos projetos que eu estou fazendo? Você acha que eu vou conseguir? Não vou. Sabe por quê? Porque nesse momento a pessoa que ela não se coloca nesse estado de antinaturalidade, ela está na zona de conforto. E aí ela fica se perguntando, ai, mas eu faço tudo certo, mas eu faço tudo da maneira correta, mas eu não consigo marcar entrevista, mas eu não consigo fechar um pagamento. É claro, você não está ativado, ou seja, você não está se colocando para exercer esses movimentos antinaturais ao ponto de você tomar posse até mesmo daquilo que você pensa. Porque uma matinal como essa, a parte. Eu até tinha programado uma coisa completamente diferente para essa matinal. A gente ia falar mais sobre técnica, a gente ia falar mais sobre alguns pontos, mas ó, o que a gente está tendo aqui vale muito mais. Porque é basicamente o ensinamento de como eu devo pensar para que eu consiga impactar e influenciar mais pessoas. E não só influenciar, mas sim tomar posse da influência da minha própria mente. Por quê? Como que eu vou influenciar uma pessoa se eu estou sendo a todo momento influenciado pela minha própria mente? Como que eu vou vender e entregar uma solução, sendo que tem muitas vezes eu sei qual que é, eu não sei qual que é a solução que ele procura do outro lado? De que adianta eu vender para a Natália, para a filha dela, a Next, sendo que a filha dela faz balé? E de que adianta eu entrar numa chamada ontem? Ontem eu fiz 7 chamadas. Vocês lembram a chamada das 14 horas? Quem estava na chamada das 14 horas? Que o pai pulou da chamada? O pai saiu da chamada. Naquele momento, aí ele saiu da chamada, eu falei, acho que ele vai sair e vai pagar. Aí ele voltou para mim e falou assim, mas é que eu não acho legal esse negócio de ter que pagar no final. Aí eu virei e falei assim, opa, peraí, mas você fugiu da chamada e você não me falou isso. Então, nesse momento, fique em paz, eu vou abrir a oportunidade para outro atleta. Foi aí onde eu não abri mão de princípio, e eu vou falar quais são os 3 princípios aqui, onde eu não abri mão de princípio, que fez com que eu fechasse mais 4 pagamentos na parte da noite. Se eu tivesse isso daqui eu posso garantir para vocês. Se eu naquele momento eu tivesse aberto mão dos princípios, certamente eu não teria sido recompensado com 4 inscrições na parte da noite. Porque no momento que eu aplico o princípio, eu me fortaleço. Porque qual que era o natural? Eu ficar me remoendo por conta daquele atleta. Ou falar, não, paga depois. E aí eu fico, e aí, será que ele vai pagar? E aí, será que... Não, a partir do momento que eu fechei a vaga, eu excluí ele e eu foquei no que eu tinha que realmente fazer. No final do dia, com 5 entrevistas, você acha que uma venda me fez falta? Por isso que eu digo para vocês, o princípio, galera. Viver do princípio é o principal ensinamento que a gente vai ter dentro desse ambiente. O principal é viver de princípio. É viver tomando posse das minhas ações, tomando posse dos meus pensamentos. Essa é a grande oportunidade que a gente tem aqui de não só, através da matinal, exercer isso, mas através, Natália e Renan, da aplicação desse princípio. Porque não adianta receber numa matinal e não aplicar. Isso só se torna um conhecimento. Agora, o conhecimento aplicado é o desenvolvimento do know-how, que daí eu aprendo, porém eu aplico. E aí que está a chave da parada. E se eu não estou íntegro, eu não aprendo da maneira certa para aplicar. Então, quando a gente faz aqui, a gente inicia a nossa matinal com um exercício de gratidão e integridade, serve justamente para que eu me fortaleça para o momento que eu tiver com o atleta. Porque quando você tiver com um atleta numa chamada e ele ficar olhando para o lado e o pai dele não prestar atenção, aí ele desliga a câmera, aí ele sai do negócio, aí ele sai ele não vai pagar. Não vai, esquece. Esquece.
E aí são os 3 princípios principais que regem esse comportamento da Next e o nosso comportamento com o atleta, que vão ser essenciais para a conduta que eu devo ter frente ao meu cliente. Quais são elas? 3. Se valorizar, não fazer questão e manter o controle da situação. Esses 3 princípios, eles têm que estar muito em dia. E eu vou explicar cada um deles de maneira bem breve. Esses 3 princípios, Natália e Renan, são os princípios que vão nortear a maneira do como eu vou falar com a família. Não do quê. Eu posso falar abobrinha, mas se eu falar do jeito certo, eu tenho mais chance do que eu falar o correto da maneira errada. Faz sentido? 3 princípios, vamos lá. Primeiro, se valorizar. Quem está com a oportunidade na mão? Somos nós, certo? Quem que tem o interesse em comprar a solução que a gente tem? É o atleta. Quem tem o medo, a dor, o desejo, a ambição, que foram os 4 pontos que o Caio trouxe ali no vídeo. Quem tem esses 4 pontos é o atleta. Eu preciso, com perguntas, descobrir por qual motivo que ele compra e entregar a minha solução, que é uma solução, diga-se de passagem, fenomenal, futebol e educação. Certo? Então, quando eu digo se valorizar, é o seguinte, quem decide o horário da reunião, quem vai investir, lembra que eu falei para vocês ontem? O único custo que vocês têm é o investimento do dinheiro, do dinheiro não. O único custo que vocês têm para empreender na Next é o investimento do tempo de vocês, que, diga-se de passagem, vale muito mais do que o dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, quando eu agendo 1 hora de reunião com aquele atleta, é 1 hora do meu dia que eu estou entrando com ele na reunião. Agora, imagine eu investir 1 hora no meu dia com alguém que não quer, com alguém que está pensando em qualquer outra coisa que não seja na oportunidade. Porque se fosse no meu caso, velho, eu ia estar assim, ó, na chamada. Eu já vi atleta entrar de terno na chamada. Sabe? É sério, Renan. Já vi atleta entrar de roupa social, calça social, para entrevista. Aí você vê nos pequenos detalhes o como ele realmente está valorizando, não só a oportunidade, mas como o que você está falando para ele. Por quê? O que adianta o Lucas entregar tanto na vida daquele garoto e ele cagar e andar porque o Lucas falou? Nada. Mas de quem que é a responsabilidade? Dele entender é minha. Porque a frequência com qual eu vou entrar, o como eu vou falar. Ou seja, no final das contas, não depende do atleta. Depende de nós. Ponto 1. Protagonismo. Segundo ponto. Se valorizar, não fazer questão. Cara, vocês já começaram a iniciar um relacionamento com uma pessoa e aí dentro desse relacionamento você começou ou a pessoa, ou você, enfim, fiquem à vontade para se ver em qualquer um dos pontos, e a pessoa ficou muito grudenta, ou você ficou muito grudenta e a pessoa do outro lado falou, chiclete eu não quero agora não. Aí você começa a se valorizar. Você começa a falar, pô, só eu tô indo atrás da pessoa e a pessoa não tá querendo nada comigo de volta. Aí você começa a sair um pouquinho, começa a não dar a devida atenção, né, que a pessoa estava tendo ali, que ela estava acostumada, ou, né, começa a dar um gelinho ali, e aí a pessoa volta. Por quê? Galera, se o atleta não quer, next. Next. O atleta de ontem, pô, olha como é a diferença. O atleta de ontem, eu fiz 5 vendas. Por que eu vou fazer questão de um atleta que não seguiu a regra da academia que eu tô fazendo? Cara, ele não vai fazer falta para mim. Não vai. Só que quanto menos é o nível de princípio que eu tô vivendo, mais eu faço questão. Se eu tô vivendo com os princípios em dia,
de integridade, de gratidão, de comprometimento, de foco, de cumprimento de meta. Porque se eu cumprir minha meta, aquele um não fez diferença. Se eu não cumprir a minha meta, talvez eu vou ficar com aquela sensação, aquele um fez a diferença. Agora, se eu estou cumprindo, se eu estou com o nível em dia, se eu estou com a gratidão em dia, se eu estou, cara, fazendo inspirado, se eu estou, cara, gostando do que eu estou fazendo, se eu estou me divertindo no meio da jornada, esse cara aqui, ele não serve de nada. Ele ficou para trás. Next, eu não faço questão dele. E o terceiro e último princípio, que é um princípio, assim, extremamente importante, se valorizar, não fazer questão e manter o controle da situação. Quem está entrevistando sou eu. Ô Felipe, eu vou pedir para você sair da matinal, velho, porque comendo agora não dá, não tem ninguém comendo agora, tá? Eu vou pedir para você se retirar, cara, por gentileza. Não dá, tem que estar íntegro aqui, tô falando isso a matinal inteira. Mas enfim, depois eu me resolvo com ele. Bora lá, então assim, se valorizar, não fazer questão e manter o controle da situação. Beleza? Manter o controle da situação. Qual que é o ponto extremamente importante aqui? Quem mantém o controle, Renan, da situação é quem está perguntando. Então, se você ligou para o pai e o pai já começou a te metralhar de pergunta, e você começou a responder a pergunta dele, ele já está no controle da situação. Ele vai decidir que horas que ele paga, ele vai decidir a hora que ele vai fazer a entrevista. Então, em primeiro lugar, eu mantenho o controle da situação. Como? Fazendo pergunta, Natália. Porque a partir do momento que eu começo a fazer pergunta e ele começa a me responder, eu já estou tomando o controle da situação. Eu vou decidir a hora que ele vai fazer a entrevista, eu vou decidir se ele vai ser aprovado ou não, sabe? Quando vocês vão fazer uma entrevista de emprego, vocês não definem, né? A pessoa fala, ó, amanhã a gente vai ter uma entrevista amanhã às 8 horas da manhã. Aí você vira e fala, não, às 8 horas da manhã para mim não dá. Vai ter que ser às 14. Não, isso não existe. Por quê? Porque quem tá buscando a oportunidade sou eu, cara, sabe? Eu vou fazer mais um paralelo simples. Vestibular. Pô, fui no vestibular, paguei a minha inscrição. Eu defino a hora que eu vou fazer o vestibular, eu defino a hora da aula. Não é porque eu tô pagando ali que eu vou definir a hora que eu vou fazer a prova. Não é porque eu tô pagando a mensalidade da escola que eu vou definir se agora eu vou ter aula de matemática ou se eu vou ter aula de português. Entra a professora de matemática na aula e fala assim: não, peraí. Agora, como eu tô pagando a mensalidade dessa escola aqui, agora é aula de português. Então não se coloquem nesse entendimento de que porque o cara tá pagando, ele tem razão. Cara, a Next, o cliente não tem sempre razão. Quem tem razão somos nós. Eu tô com a solução para que ele tá buscando. Faz sentido isso? Então, esses 3 princípios, eles são essenciais para nortear o comportamento durante o processo de marcação, durante o processo de entrevista. Se eu tiver vivendo esses princípios, vocês vão se atentar que a técnica, o fazer, Renan, a maneira, assim, o que eu vou falar. Vocês desenharam o script, não desenharam? Beleza? Tá ali. Decora o script. Igual peça de teatro mesmo. Decora. Fica decorando, lê. Isso aqui, isso para lá, isso para cá, isso é legal, isso não. Pô, eu vou falar isso. Treina na frente do espelho. Igual como se fosse fazer uma prova. Aí, a aplicação desse script treinado e decorado, mesma coisa, Gustavão. Refaz o script, velho. Refaz o script. Remonta o script, traz pra gente. Me apresenta o script. Ó, esse script agora. Beleza, agora eu tenho o script. Mas o princípio, o como, cara, se torna uma parada meio que infalível. Tipo assim, a metodologia, ela já tá montada de um jeito que dá certo. Agora, o que diferencia uma pessoa que faz uma no dia para uma pessoa que faz 5 no dia? Com certeza não é o script. Seria até mesmo ignorância a gente achar que é o script.
porque eu deixo de valorizar aquilo que a pessoa está fazendo. Agora, quando eu olho com o olho de tipo assim, pô, a pessoa tem um script, tem acesso aos mesmos treinamentos, tem acesso às mesmas matinais, tem acesso à liderança, tem acesso a treinamento, cara, tem acesso a tudo. Beleza. Agora, a minha parte é o como eu vou aplicar isso. Se eu aplicar isso, e isso eu não estou falando para vocês de bobeira, vocês estão ouvindo de uma pessoa que fez 5 no dia ontem. Então, eu estou falando uma coisa que eu vivi no meu dia ontem. Entenderam? Então, galera, beleza. O script, a parte técnica, quero que eu ia apresentar aqui. Eu vou passar até um treinamento para vocês de abordagem que a gente tem aqui, para vocês verem a abordagem no WhatsApp. Mas, cara, a abordagem é seguir o passo a passo. Não tem segredo. Agora, o que a gente recebe dentro dessa matinal é como eu vou. E se eu tiver no meu dia hoje, cara, grato, íntegro, focado, cara, com princípio em dia, focado na minha meta, em cumprir, sabendo das minhas prioridades, sabendo dizer não para aquilo que é distração, pensando da maneira correta, cumprir a meta se torna algo simples. Se torna algo simples. Agora, entendam que isso é um processo de ativação. Ao natural, isso não vai acontecer. Então, galera, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma constatação, alguma coisa que gostaria de trazer aqui? It's time. Bora, Natália. É isso aí, eu gosto disso. Bora, bora, bora. Acaba sendo sempre eu ou o Renan, né? Porque nós somos novos aqui, então pra gente tudo é muito novidade. E como você falou, às vezes não é nem pergunta, porque a gente tem que ouvir primeiro, assimilar, para depois começar a debater. Mas, assim, a constatação também é muito importante, porque, assim, eu fiz o treinamento 2 vezes, né, do Ila, e assisti tudo que você passou, então, assim, é só um reforço tudo isso que você disse, pelo menos para mim, porque lá no Ila ficou bem claro que ele falou que a gente tem que manter a rédea, a gente tem que manter a liderança e manter a postura. Então, assim, o que você passou aí, que é a questão do controle da situação, o protagonismo, é uma coisa que amarra a outra, né? A gente tem que realmente, eu acho que a liderança a gente tem que manter, porque ali, no caso da entrevista, quando a gente vai entrevistar o atleta, somos nós que estamos dando a oportunidade, são eles que estão vindo em busca. Então, assim, como a gente sempre ouve, né? Quem fala muito entrega. Então, assim, a gente tem que entregar, mas tem que entregar no momento certo. Então, assim, é melhor ouvir para poder saber o que vai entregar. É igual os meninos citaram os exemplos de ontem, né? Talvez se eles não ouvissem e um script bem feito, não que é um script marcado, mas assim, você saber o que você tem que falar na marcação vai te levar para uma entrevista top, porque você vai saber o que vai conversar com aquela pessoa. Porque às vezes a conversa que você vai ter com uma pessoa não é a mesma que você vai ter com outra. Porque somos seres humanos, cada um tem uma necessidade, e a gente consegue perceber isso tendo feeling e se comprometendo. Igual você falou assim, é uma coisa que não é o normal, mas a gente precisa do que não é normal, porque a gente fazendo o que é normal, até hoje a gente está em nada. Eu estou desempregada, porque eu estou naquela mesmice, estava naquele círculo vicioso. Então eu preciso fazer algo que é fora da curva todos os dias. Aí eu fiz algo, vi que aquilo ali é bacana, repito aquilo ali, mas com um plus a mais. Porque se eu repetir a mesma coisa também, não vai adiantar de nada. Então, assim, é muito bacana. Por isso que eu te falei que, assim, eu tô de corpo e alma mesmo, porque a gente vê que é muito bacana e é palpável, sabe? E só depende da gente. Então, assim, eu vou querer me fracassar mais uma vez? Então, impossível. E isso a gente tem que passar para os pais, entendeu? Natália, muito bom, cara. Muito bom, muito bom, velho. Esse nível de percepção que você tem é muito bom, cara. Eu acho que eu demorei uns 3 anos, talvez, para ter esse nível de percepção para a gente ver como que esse ambiente ele só melhora, cara. Sabe? Nada que a gente faz aqui é à toa. Cada vez mais a gente vê as pessoas chegando e precisando de menos tempo do que a gente teve para ter esse tipo de percepção. Porque a toda entrega que a gente faz, a gente está contribuindo com uma semente para dentro desse ambiente.
sabe? E é muito isso mesmo, cara. Ao natural a gente vai vivendo, e esse movimento que você diz, pô, é um movimento que o sistema te coloca. Agora, quando eu me proponho a sair desse ciclo, cara, isso vai me dar trabalho, eu vou ter que ter disposição, vou ter que trabalhar mais que a maioria, vou ter que fazer diferente, para que eu consiga me desvincular a todos os paradigmas que o sistema criou para me deixar dentro daquela bola. Só que aí, por que as pessoas não saem? Porque a hora que elas colocam a cabeça para fora, elas falam, ih, vai dar trabalho, vou ter que me comprometer, vou ter que trabalhar mais que a maioria, vou ter que estar todo dia na matinal, vou ter que estar íntegro, Puta, não, deixa eu voltar para onde estava tranquilinho, onde estava tranquilo, e aí eu não consigo. Aí por que eu olho. Aí essas pessoas que estão ali dentro, elas olham para as pessoas e falam, mas eu queria ter o que ela tem, não sei o quê. Não, pera. Eu sou, eu faço, eu gero o valor que aquela pessoa gera para ela ter o que ela tem? Então a ordem é muito clara. Primeiro eu sou, depois eu faço e por consequência eu tenho. Aí sim, se eu tiver seguindo essas ordens, seguindo esses princípios, comprometido, trabalhando, executando, fazendo as coisas, cara, aí, assim, percebe como vira uma ciência? É matemático, é lógico. Então eu preciso fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, para eu poder crescer, para eu poder ter resultado. Então, beleza. Joga em mim que eu vou fazer. Sabe? Vai me dar mais trabalho? Vai ser mais difícil? Vou ter que trabalhar mais? Vai, vai. Vai, não quer crescer? Não quer evoluir? Então, essa é a pegada. Eu vou passar um treinamento para vocês aí de abordagem, tá? Eu acredito que tem, né, Ramon, lá no Bulls? Tem lá, né, um treinamento de abordagem no Tem nosso sim, canal do YouTube. tem alguns abordagens, marcação também tem vários lá no canal. Tá, eu vou disponibilizar esse treinamento que era para a gente falar aqui hoje, mas eu acredito que o que a gente falou aqui foi muito mais potente, muito mais valioso, sabe? A técnica, galera, é simples, sabe? Depende da nossa disposição. Pô, tem uma plataforma com mais de horas e horas e horas de treinamento de técnica. Entra lá, vê a plataforma, estuda, sabe? Estudar, cara, estudar. O João, ele foi um cara que ele passou um mês trabalhando sem estar na matinal. Só para vocês terem uma noção. Um mês trabalhando sem ele estar na matinal. Nesse um mês, fez o quê, João? Dois pagos? Dois pagos em um mês. Só que ele ficou um mês estudando, 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 estudando. Vendo a plataforma, o cara dissecou a plataforma. Aí, a partir do momento que ele teve acesso à matinal, ou seja, a parte técnica dele e a estudante, tava uma bala, tava afiado, tava sabendo fazer a entrevista. A partir do momento que ele tem acesso ao princípio de como fazer, na primeira semana seguinte a ele ter acesso à matinal, ele fez 7 pagos. Ou seja, o cara ficou um mês estudando a parte técnica, que é o que a galera normalmente considera o mais importante, ele fez 2 pagos. A partir do momento que ele entende como aplicar, entende qual que é a importância dele estar dentro desse ambiente aqui, que é um ambiente de confronto, é um ambiente de aperto, é um ambiente de comprometimento, é um ambiente que te blinda, sabe? Aí sim, aí tá a parada, beleza? Então, ó, o seguinte, vamos lá, vamos lá. Eu vou soltar um treinamento para vocês hoje, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem esse treinamento aí, que vai ser um treinamento mais de técnica mesmo, para que a partir. Aí eu vou abrir as campanhas de vocês hoje, tá? Porque tendo acesso a essa matinal, mais o treinamento de. Os dois treinamentos, treinamento de marcação, técnica e treino, abordagem, marcação e técnica, tá? Vocês precisam de tudo que é necessário para começar. Então, eu abro as campanhas hoje, vai começar a cair os leads, vocês vão assistir o treinamento de abordagem, vão começar a fazer a primeira abordagem e fazer as primeiras marcações. Beleza? Marcou a entrevista, eu vou entrar na entrevista com vocês. Se for o caso, na primeira, Natália, Renan, eu entro, eu faço com vocês. Eu toco ali, você vê como é. Na segunda entrevista que vocês marcarem, eu entro e vejo vocês fazendo. Dou feedback. E aí, a partir da terceira, vocês já vão começar a ter um mínimo aí de autonomia para começar a fazer por conta. Beleza? Fechado?
Diga, João. Só ressaltar novamente, Léo, a importância de sempre se organizar para se fazer presente aqui na matinal, porque aqui é onde você ouve quem está performando, você ouve quem vai bem no dia anterior. E, cara, é melhor você aprender com quem está fazendo as coisas da maneira certa do que tentar ir por conta própria, né? Que se a gente está aqui para encurtar o caminho ali de quem está começando agora, porque a gente sabe o que dá certo, e a gente sabe o que dá errado. Então, sempre se fazer presente aqui, porque às vezes é uma coisa que você pega de alguém aqui que está falando, que você já começa a colocar em prática e já muda totalmente ali o jogo de vocês também. Exato. Porque é aquela coisa, galera. Pô, eu me inspiro com. Sei lá, todo mundo tem as pessoas que se inspiram, né? Famoso, enfim. Mas tem uma coisa que, cara, eu tô aprendendo com o Lucas, assim, que ele fala, cara, eu me inspiro com quem tá vencendo, cara. Me inspiro com quem tá fazendo. Porque essa pessoa, ela tá pensando de um jeito diferente, sabe? E tá aqui dentro é muito isso, assim. Então, cara, muito grato de estar aqui com vocês, muito grato de construir isso aqui junto. Ontem a gente cumpriu meta. Hoje, o nosso natural, a tendência é cair. Então, a gente tem que estar mais atento, a gente tem que estar mais focado, a gente tem que estar mais apertado para que a gente construa essas 20 aí, né? Estamos com 12, então vamos extrapolar aí na terça-feira, chegar na terça-feira aí cumprindo essas 10, né? Fazendo questão de cumprir 2 dias seguidos, algo que a gente dificilmente faz, entendendo que vai precisar de todo mundo ali, cara, íntegro no escritório, íntegro, focado para que a gente chegue no final do nosso dia aí com a nossa meta batida também, tá? E vamos para as metas aqui. 9h30 tem desafio, tá? Renan e Natália, acho que é bacana vocês entrarem ali. É 20 minutos, meia horinha de desafio. Para vocês verem, vocês vão ter o primeiro contato de vocês com a rede, tá? Então é bem legal para vocês verem a galera, vocês conhecerem, entenderem os times, entenderem como que funcionam as competições, quem vai contra quem que, enfim, né? A gente tem um desafio diário aí, hoje a gente vai pegar o Snipers, tá? Então, velho, a gente vai ter que vir forte, porque o Chosen ontem, com resultado abaixo, ele tende a pegar um time mais fraco hoje, tá? Deixa eu até ver quem que eles pegaram. Só já para passar para vocês aí. Winners. Léo, se O quiser Márcio parar a já. gravação para ficar mais curto, ficar mais leve. Bora.